Muito bem, vamos neste exato momento falar sobre a visão do profeta Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. A Bíblia Sagrada, a fiel Sã Escritura, ela fala de um homem de Deus, um profeta conhecido como Isaías, filho de Amós. Um homem muito temente a Deus, dedicado nas providências do Senhor. Porque tudo que Deus testificava com ele relatava junto com o povo. Na época, era um momento certo de Deus falar com o povo, usando o profeta Isaías como um instrumento do Senhor para levar as fiéis mensagens futuras, as visões futuras das coisas que brevemente iriam acontecer. Porém, nessa época, havia muitos reis. E como Deus, ele queria dar livramento, ou dar vitória, ou alcançar um grande mover do seu poder com aqueles reis, ele falava através do profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele fazia tudo o que era o que Deus determinava para que ele testificasse com o povo. Existe um rei que Deus tinha levantado este rei juntamente com o povo, que é o povo de Judá. Deus tinha levantado este rei ali. Só que com o decorrer do tempo, este rei, conhecido como rei Ezequias, ele começou a fazer coisas que não estavam mais agradando ao Senhor. Já estava deixando Deus com um coração triste, porque este rei, além de estar se engrandecendo por ele mesmo, e ele também se enchendo de orgulho, ele estava abandonando o povo, deixando o povo disperso, e Deus não estava se agradando mais. Porém, o rei Ezequias, ele caiu numa grande enfermidade. Só que essa enfermidade era uma enfermidade mortal, era para a morte. Porque o altar dele, o reino, estava com problemas, estava passando situações difíceis, já não estava mais como Deus queria. E então Deus falou com o profeta Isaías. Profeta Isaías, meu filho, vai até o rei Ezequias e fala para o rei Ezequias, ele está doente e ele está acamado, ele não vai sair deste leito. Avisa para ele, para que ele conserte o seu altar. E o rei Ezequias ficou ali doente, muito doente mesmo, e não sabia mais o que fazer, não sabia por que estava vindo essa doença sobre a vida dele, não sabia por que o povo estava sofrendo, não sabia por que o povo estava padecendo, ele não sabia. E quando ele ouviu um comentário que o profeta Isaías estava indo até o rei Ezequias, quando ele soube disso, ele já sabia. O rei Ezequias já sabia. E o rei Ezequias disse, o profeta Isaías está vindo e com certeza ele está vindo trazer alguma mensagem de Deus para mim, porque eu sei que eu tenho desagradado a Deus. E foi quando chegou o profeta Isaías, chegou ali com o rei Ezequias, e o profeta Isaías disse, Ezequias, Deus mandou te dizer que você está neste leito, que você precisa consertar o seu altar. E Deus disse que você não vai passar dessa enfermidade, você vai morrer.
E então, quando o rei Ezequias ele ouviu que o profeta Isaías falou isso, porque ele sabia que o profeta Isaías era um homem de Deus, era um homem que quando ele falava, a mensagem era certa, a mensagem era verdadeira, era uma mensagem muito poderosa, não tinha como falhar, porque foi Deus que falou para ele, então ele já sabia. E o que foi que o rei Ezequias fez? Mesmo ele deitado, ele dobrou o rosto para a parede e falou com Deus. Ele desmanchou seu coração com Deus. Ele começou a chorar, o rei Ezequias começou a chorar, desmanchando todas as suas lágrimas, desmanchando toda a sua tristeza, toda a sua dor, toda a sua fraqueza. Ele começou a desmanchar com Deus e pedindo perdão, pedindo misericórdia e falando para Deus: Deus, eu me arrependo, o Senhor lembra como eu foi contigo, Senhor. O Senhor lembra como eu andei diante de Ti, em verdade e de coração perfeito. Eu fiz o que era reto aos Teus olhos, Senhor. Chorando, falando com Deus e chorando, porque ele não tinha mais outra esperança, porque quando Deus falava com o profeta Isaías, era certo, minha irmã, era certo, não tinha como falhar. E então, nessa mesma hora que o profeta Isaías deixou a mensagem para o rei Ezequias, ele se saiu. Na hora que ele está para sair do palácio, Deus disse para o profeta Isaías: Isaías, meu filho, volte lá com o rei Ezequias e diga para ele que eu ouvi as suas orações e ouvi o seu clamor, o seu arrependimento. Volte lá e diga para ele que eu estou tirando ele dessa enfermidade e estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele e para que ele conserte o seu altar. E assim o profeta Isaías falou da mesma forma, do mesmo objetivo que Deus determinou. E então, neste exato momento, você sentiu, observou também que um grande arrependimento, quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, das nossas coisas ruins que temos feito, da nossa desobediência com Deus, ele ouve o nosso arrependimento e começa a acrescentar em nossa vida novas vitórias, porque naquela época havia este grande homem de Deus, o profeta Isaías, e toda a mensagem de Deus que era testificada, acontecia renovo e muitas bênçãos para o povo e para toda a família que ali participavam junto. Então Deus, ele quer fazer com você também um grande instrumento em suas mãos. Creia, sempre assim, e assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.